último voo do capitão Montenegro. Era uma manhã de setembro, quando recebi a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz trêmula me contava sobre documentos encontrados no sótão de uma casa abandonada em Petrópolis. Documentos que revelavam segredos guardados há mais de 50 anos sobre um dos maiores mistérios da aviação brasileira. A história começou em 1969, quando o capitão Eduardo Montenegro comandava voos comerciais entre Rio de Janeiro e São Paulo. Montenegro era conhecido por sua precisão cirúrgica nos pousos mais difíceis e por uma peculiaridade que intrigava colegas e passageiros. Sempre carregava consigo uma pequena mala de couro marrom, que jamais deixava sair de sua vista. Naquela terça-feira, 23 de setembro de 1969, Montenegro deveria comandar o voo 447 da Varig, partindo do Santos Dumont, às 14h30, com destino a Congonhas. Era uma rota que conhecia como a palma da mão, tendo percorrido mais de 300 vezes. O avião, um Electra L-188, estava em perfeitas condições. A tripulação experiente. As condições meteorológicas ideais. Mas às 14h15, Montenegro não apareceu para o briefing pré-voo. 15 minutos depois, encontraram-no no banheiro do aeroporto, debruçado sobre a pia, com as mãos tremendo. Quando questionado, disse apenas que precisava de mais alguns minutos. A mala marrom estava ao seu lado, como sempre. O que ninguém sabia era que Montenegro havia recebido, na noite anterior, uma ligação anônima. Uma voz masculina, com sotaque carioca, havia dito apenas: "Sabemos sobre Manaus. Amanhã, no voo 447, você vai fazer exatamente o que mandamos, ou sua família pagará o preço." Montenegro havia servido na Segunda Guerra Mundial como piloto da FAB. Em 1945, participou de uma missão ultra-secreta para transportar um carregamento misterioso de Manaus para uma base militar no interior de Minas Gerais. O que ele carregou, naquele dia, nunca foi revelado oficialmente. Mas Montenegro sabia que se tratava de documentos e materiais relacionados a experimentos nazis que haviam chegado ao Brasil através de uma rede de fuga organizada. Durante toda a sua carreira na aviação civil, Montenegro guardou esse segredo. A mala marrom continha cópias dos documentos que havia transportado em 1945, além de fotografias e uma lista de nomes de oficiais brasileiros envolvidos na operação. Ele mantinha essas evidências como uma espécie de seguro de vida, caso um dia alguém tentasse silenciá-lo. Naquela manhã de setembro, Montenegro percebeu que esse dia havia chegado. Às 14h35, com 5 minutos de atraso, o voo 447 decolou normalmente. Montenegro havia decidido seguir seu plano original: chegar a São Paulo, entregar a mala a um jornalista de sua confiança e, finalmente, contar a verdade sobre Manaus. Durante os primeiros 20 minutos de voo, tudo transcorreu normalmente. Montenegro conversava com o copiloto, Roberto Silveira, sobre ajustes na rota devido a ventos contrários. A comissária de bordo, Carmen Santos, servia bebidas aos 78 passageiros. Era um voo típico de terça-feira. Então, às 15h02, Montenegro avistou algo que não deveria estar ali. 2 caças da Força Aérea Brasileira flanqueavam o Electra, voando perigosamente próximos. O rádio crepitou e uma voz autoritária ordenou: "Voo 447, você está instruído a alterar seu destino. Siga para a base aérea de Santa Cruz imediatamente." Montenegro sabia que não havia protocolo oficial para aquela interceptação. Olhou para a mala marrom ao seu lado e compreendeu que seus perseguidores haviam decidido agir. Respondeu pelo rádio: "Torre, aqui é o capitão Montenegro do voo 447. Solicito confirmação da ordem através dos canais oficiais da Varig." A resposta veio seca: "Capitão, esta é uma ordem de segurança nacional. Você tem 2 minutos para alterar o curso." Foi então que Montenegro tomou a decisão mais corajosa e perigosa de sua vida. Desligou o rádio, virou-se para o copiloto e disse: "Roberto, preciso que você confie em mim nos próximos minutos. Vamos fazer algo que não está no manual." Montenegro começou uma descida abrupta, aproveitando uma formação de nuvens para se esconder dos caças.
Sua experiência de guerra lhe deu vantagem sobre os pilotos militares, que não esperavam manobras evasivas de um avião comercial. Durante 15 minutos tensos, Montenegro conseguiu despistar a interceptação, voando baixo entre montanhas e usando seu conhecimento íntimo da geografia para confundir os perseguidores. Mas Montenegro sabia que não poderia pousar em Congonhas. Os militares certamente estariam esperando. Em vez disso, tomou uma decisão radical. Pousaria em um aeroporto menor, na cidade de Taubaté, onde tinha um amigo de longa data que gerenciava as operações. O pouso em Taubaté foi tenso. Montenegro explicou aos passageiros que havia uma emergência técnica menor e que eles precisariam aguardar algumas horas para um voo de conexão. A maioria aceitou a explicação sem questionar, acostumada com os problemas rotineiros da aviação da época. Enquanto os passageiros esperavam no terminal improvisado, Montenegro encontrou-se secretamente com seu amigo, Carlos Mendonça, gerente do aeroporto. Entregou-lhe a mala marrom e disse: Carlos, dentro desta mala está a prova de crimes que envolvem pessoas muito poderosas. Se algo acontecer comigo, entregue-a ao jornalista Paulo Machado, do Jornal do Brasil. Ele saberá o que fazer. Carlos, sem compreender completamente a gravidade da situação, prometeu cumprir o pedido. Montenegro então retornou ao avião e informou aos passageiros que o problema técnico havia sido resolvido e que seguiriam viagem para São Paulo. O que Montenegro não sabia era que sua manobra havia sido monitorada por radar. Quando o voo 47 decolou de Taubaté, às 17h30, os caças já estavam posicionados para uma nova interceptação. Desta vez, não houve negociação. O líder da formação militar recebeu ordens diretas. O voo 447 não pode chegar ao destino. Às 17h47, 14 minutos após a decolagem de Taubaté, o controle de tráfego aéreo de São Paulo perdeu contato com o voo 447. A última comunicação de Montenegro foi: Torre, aqui é o 447. Estamos enfrentando interferência. Não consigo. A mala. Ela precisa. A transmissão foi cortada abruptamente. 3 dias depois, destroços do Electra foram encontrados numa área montanhosa entre Taubaté e São Paulo. A investigação oficial concluiu que houve falha mecânica, seguida de incêndio no motor direito. Todos os 81 ocupantes morreram no acidente. O corpo do capitão Montenegro foi encontrado ainda preso ao assento, com queimaduras que impediram uma autópsia mais detalhada. Carlos Mendonça, cumprindo a promessa feita ao amigo, procurou o jornalista Paulo Machado uma semana após o acidente. Entregou-lhe a mala marrom e contou sobre o último encontro com Montenegro. Machado, experiente em investigações políticas, imediatamente compreendeu a importância do material. Durante 6 meses, Machado trabalhou discretamente na verificação dos documentos. Descobriu uma rede complexa de oficiais brasileiros que haviam facilitado a entrada de criminosos de guerra nazistas no país, em troca de informações sobre tecnologia militar e grandes somas em ouro. Os documentos mostravam como essa operação continuou ativa até o final dos anos 1960, envolvendo figuras importantes do governo militar. Machado preparou uma série de reportagens explosivas que seriam publicadas em janeiro de 1970. Mas na noite de 15 de dezembro de 1969, sua casa foi invadida. Os criminosos levaram apenas a mala marrom e todos os documentos relacionados à investigação. Machado foi encontrado morto no dia seguinte, oficialmente vítima de assalto. A história do capitão Montenegro e dos documentos de Manaus teria morrido ali, não fosse por um detalhe que os assassinos não previram. Antes de morrer, Machado havia feito cópias de alguns documentos e os enviado para sua irmã, que morava em Petrópolis. Helena Machado guardou o material por décadas, sem saber exatamente o que fazer com ele. Helena morreu em 2019, aos 89 anos. Sua casa ficou abandonada até que, em setembro de 2024, novos proprietários encontraram uma caixa lacrada no sótão. Dentro dela, além dos documentos copiados por Paulo Machado, havia uma carta explicando toda a história. Foi assim que soube desta narrativa extraordinária. Os documentos revelam nomes, datas e valores de uma das maiores operações de lavagem
de dinheiro e ocultação de criminosos de guerra da história brasileira. Mostram como a morte do capitão Montenegro não foi acidental, mas um assassinato encomendado para silenciar uma testemunha inconveniente. Hoje, 55 anos após a morte de Montenegro, a maioria dos envolvidos já morreu. Mas alguns filhos e netos dessas famílias ainda ocupam posições de poder, construídas sobre fortunas de origem criminosa. Os documentos provam que o ouro nazista financiou carreiras políticas e impérios empresariais que persistem até hoje. A investigação que comecei após receber aquela ligação me levou a descobrir que o capitão Eduardo Montenegro era mais do que um herói de guerra e piloto comercial. Ele foi um homem que, aos 47 anos, escolheu sacrificar sua vida para tentar expor uma injustiça histórica. Sua coragem custou não apenas sua própria vida, mas a de 80 passageiros inocentes e do jornalista que tentou continuar seu trabalho. A mala marrom nunca foi encontrada, mas os documentos que sobreviveram são suficientes para reescrever um capítulo sombrio da história brasileira. Eles mostram como o silêncio pode ser mais perigoso que a verdade, e como alguns segredos são considerados importantes o suficiente para matar por eles. Enquanto escrevo estas palavras, não posso deixar de pensar no último momento do capitão Montenegro. Sozinho na cabine de comando, vendo os caças se aproximarem, sabendo que não havia escapatória. Ele teve alguns segundos para refletir sobre sua escolha. Poderia ter entregado a mala, salvado sua vida e a dos passageiros, mas escolheu proteger a verdade até o fim. Alguns dirão que Montenegro foi imprudente, que colocou vidas inocentes em risco por causa de documentos antigos. Outros argumentarão que foi um herói, disposto a pagar o preço máximo pela justiça. A verdade, como sempre, é mais complexa que qualquer julgamento simples. O que sabemos com certeza é que na manhã de 23 de setembro de 1969, um homem comum teve que fazer uma escolha extraordinária, e que essa escolha ainda ecoa hoje, quando finalmente conseguimos contar sua história. A investigação continua. Novos documentos podem surgir. Outras testemunhas podem se manifestar. Mas a história do capitão Montenegro já está escrita nas nuvens por onde voou em seu último dia, carregando consigo o peso de uma verdade que alguns consideraram perigosa demais para sobreviver. Esta é a história que precisava ser contada. Uma história sobre coragem, sacrifício e o preço que alguns pagam para que a verdade não morra com eles. Uma história sobre um piloto que, no final, escolheu ser mais do que apenas o capitão de um avião. Escolheu ser o capitão de sua própria consciência.